Salve, salve, muito bom dia, sejam todos muito bem-vindos. Dando sequência ao evento Caminhos para o Brasil, o Instituto Não Aceito Corrupção apresenta hoje o quarto painel, de um total de 6 painéis, com o tema ISG, né, ou ISD, como preferirem. Hoje nós vamos abordar aí o compliance ambiental, o que é necessário para estar em conformidade. Vou pedir um tempinho de vocês, a gente vai passar um vídeo do nosso patrocinador e, na sequência, nós apresentamos o nosso time que vai debater hoje esse painel. Vamos lá? Nós ajudamos empresas de todos os setores a cuidarem do planeta e a atingirem os padrões ESG. ESG é com a Ambipar. Ambipar, a líder em gestão ambiental. Nosso agradecimento à Ambipar, nosso patrocinador master desse evento, e também aos nossos parceiros de mídia, o Grupo O Globo, né? Está com os jornalistas do jornal Valor Econômico, o jornal O Globo, também a revista Época, a revista Exame, e o nosso parceiro, Jornal Estado de São Paulo, o Grupo Estadão, a TV Estadão está transmitindo ao vivo, online, nossos 6 painéis, tá? Muito obrigado a todos vocês. E para começar o painel de hoje, eu vou chamar o Henrique Gomes Batista. O Henrique é o repórter especial do jornal O Globo e da revista Época, e hoje vai ter uma bancada especial aí com 3 pessoas de altíssimo gabarito aí, discutindo o tema aí ISD, voltado aí sobre o compliance ambiental. Henrique, a bola está com você. Obrigado pela tua participação, pelo seu tempo precioso. Agradeço mais uma vez a participação de todos, né? Esse evento é um evento democrático, um evento aberto a todos, tá? E um bom evento a todos nós. Henrique, está contigo, meu caro. Olá, Marcos. Obrigado mais uma vez pelo convite. É um prazer aqui fazer parte deste debate. Agradeço ao Instituto Não Aceito Corrupção por essa iniciativa tão importante e tão fundamental. E bom dia a todos. Estamos hoje aqui com um time de primeiro. Vou pegar até a minha cola para poder ler a qualificação dos nossos debatedores, que acho que vão enriquecer muito o evento. A gente está conosco a Bianca Bilton Signori. Ela é sócia da área ambiental e integrante do grupo de multidisciplinares TSG, agronegócio e gestão de crise do Tozini Freire Advogados, né? A Bianca atua na área há mais de 20 anos, tendo dedicado sua carreira às questões ambientais e de sustentabilidade. Bom, Bianca, muito prazer, obrigado por estar aqui conosco. Também temos o Fabrício Soller, que é advogado especialista em direito ambiental, direito dos resíduos, saneamento e infraestrutura, né? Fabrício é consultor do Banco Mundial, das Nações Unidas e da Confederação Nacional da Indústria para estudos em resíduos. Fabrício, um prazer ter contigo aqui. E temos também o Roberto Souza Gonzalez, administrador com pós-graduação em mercado de capitais, membro do Conselho das Empresas MCM Corporate e Revic Parts, e uma série de outras qualificações, e também sócio-diretor da iBlue Zone Governança Corporativa e Soluções Associadas. Muito obrigado mais uma vez, Roberto. Bom, queria hoje começar esse debate com a Bianca, voltando à pergunta base do nosso evento, né? A compliance ambiental, o que é necessário para estar em conformidade? A gente vê que, para muitas pessoas, essa questão toda do ESG, essa questão pode parecer muito disruptiva, pode parecer algo inovador, mas a preocupação ambiental é algo que já é um debate que ocorre há muitas décadas no país. Por que agora é diferente? Como a gente vai conseguir agora, Bianca, ter esse momento de fato, ter um compliance ambiental efetivo nas empresas e nas organizações? Bom dia. Bom dia, Henrique. Antes de mais nada, eu queria também agradecer ao Instituto pelo convite, hoje, na verdade, representado pelo Marco Panza, mas também agradecer ao Roberto Liviano, que é o presidente da instituição. Então, agradeço a provocação, Henrique, e eu queria justamente, então, tentar fazer uma conexão, né, do início desse evento e com a tua pergunta, né? Quem teve a oportunidade de assistir aqui, tivemos a ministra Eliana Calmon fazendo um relato muito interessante e muito completo de todo esse histórico, e é verdade, se a gente pensar na legislação ambiental, a gente
deve lembrar que a legislação ambiental tem mais de 40 anos no Brasil sistematizada, e o que mudou, né? Então, assim, a gente vem, em 92, a gente tinha os pilares da sustentabilidade, de questões econômicas, sociais e o respeito ao meio ambiente. Mas, neste momento, a minha visão é que a gente tem uma oportunidade de revisitar o tema, sem dúvida, não mudou, e até o E, eu brinco que é a sigla mais antiga, né, a letra mais antiga da sigla, mas o que eu vejo, qual é a nossa grande missão aqui, né? O respeito à legislação ambiental é básico, é o compliance ambiental, a gente até fala que é o que a gente faz todos os dias, né? O respeito à legislação é o mínimo, mas o que a gente tem hoje é uma atenção maior, inclusive, né, do mercado financeiro para essas questões. E o que a gente vê como, quando eu falo de oportunidade, é aqui um momento onde as empresas também se posicionando no mercado vão mostrar não só o cumprimento à legislação, mas o G, a letra que eu considero mais importante da sigla, e o Roberto, que está aqui, vai poder nos ajudar muito com isso. Então, assim, compliance ambiental não é só ter políticas, ter regras internas, certificações. Compliance ambiental é também provar o cumprimento da legislação e a centralização desses princípios por meio da governança. Então, eu acho que o ESG vem com essa nova abordagem das empresas continuarem olhando para a sustentabilidade, questões sociais, mas mostrando essa perenidade. Então, assim, essa pandemia e todas essas questões de mudanças climáticas, eu acho que deram uma alavancada, né, positiva na minha visão, das questões, mas, assim, não querendo, né, desanimar a todos, mas não é algo novo. Eu acho que a gente tem aqui que trabalhar muito nessa questão do que evoluiu, né. E aí, como temos muitas opiniões aí importantes para dividir, também devolvo a fala para você, Henrique. Ok, Bianca, muito obrigado. Nessa mesma linha, Fabrício, qual o contexto diferente hoje? O que nós temos hoje que é diferente do que havia no passado? Por que hoje o cenário é um pouco diferente e se isso te dá esperança ou não? Enfim, como é que você avalia a implementação do ESG na prática hoje em dia? Bom dia. Queria aqui agradecer o convite, uma grande satisfação falar aqui no âmbito do Instituto Não Aceito Corrupção, agradecer ao patrocinador também do evento, a mesa, Henrique, Bianca, Roberto, uma satisfação aqui também falar com vocês. E a minha abordagem, veja, primeiro eu acho que a questão do ESG é uma roupagem para inúmeras iniciativas que vinham ou deveriam estar sendo observadas nos últimos anos, né? Então, tanto na agenda ambiental, quanto na agenda social, quanto na agenda de governança. A diferença agora é que o dinheiro, ele fala com o ESG. Onde não tiver o ESG, o dinheiro não chega. Então, hoje você tem uma lógica econômica que, mais do que a conformidade com essas agendas sociais, ambientais e de governança, o recurso financeiro fala com ela, diretamente. A ponto de hoje você ter dívidas ou dinheiro captado atrelado com metas de performance que, se não atendidas, o recurso é mais caro. Se atendidas, o recurso tem uma taxa mais compatível, mais atrativa. Então, esse para mim é o primeiro ponto que institucionalizou dentro do mercado financeiro, atrelar, né, boas práticas e a conformidade nesses três temas, a disponibilização de recursos no médio e longo prazo. Especificamente quanto ao compliance ambiental, e a Bianca é hoje talvez aí uma das principais especialistas no Brasil em direito ambiental, eu complementaria do seguinte: hoje no Brasil, nessa linha que ela trouxe, veja, o cumprimento da obrigação é o nosso exercício, né? Na qualidade de advogado, a gente trabalha historicamente para buscar o cumprimento da norma. O que eu tenho visto é que a roupagem do compliance ambiental tem ganhado um destaque, especialmente porque nós temos hoje um projeto de lei em discussão na Câmara dos Deputados, capitaneado pelo deputado, pelo Agostinho e pelo finado LFG, Luiz Flávio Gomes,
que busca regulamentar o programa de conformidade ambiental. Então, você trazendo os critérios, né, do que é o programa de conformidade, quais são os mecanismos, naturalmente muito inspirado nos programas de compliance e governança, que certamente o Roberto vai nos iluminar aqui com a discussão, mas olhando um viés de governança na área ambiental, para mitigação de risco, penalidades, buscando melhorar a gestão do tema. Não se espantem, hoje no Brasil nós já temos decisão judicial determinando que uma empresa implemente um programa de compliance ambiental para fins de melhora da sua operacionalização, sem ter obrigação, hein? Veja, não há previsão legal do instrumento, mas tem decisão judicial nesse sentido, e tem ação civil pública também, em que é pedido pela Advocacia Geral da União que se implemente um programa de compliance ambiental para assegurar a rastreabilidade da cadeia. Então, tendo em vista que foi identificada uma falha, né, na qualificação dos fornecedores e uma origem suspeita de matéria-prima, se coloca o programa de compliance como uma ferramenta para ajudar. Então, eu particularmente vejo o programa de compliance ambiental como uma das espinhas, naturalmente, espinhas dorsais da agenda ESG, e que busca fundamentalmente a redução dos seguintes riscos. Primeiro, riscos operacionais, que é acidente, paralisação, ineficiência do processo produtivo, entre outros. Um programa de compliance visa também reduzir riscos jurídicos, acho que como a Bianca muito bem colocou, né, a questão de autuações, o cumprimento da norma, ações judiciais, riscos comerciais, acesso a mercado, uma vez que a conformidade não está testada, você tem uma certa limitação de novos acessos, novos parceiros, novos clientes, novos mercados, riscos reputacionais, que esses, veja, não preciso, estou no Instituto, né, não aceito corrupção, então não são mensuráveis, né, de forma objetiva, né, o impacto na reputacional e, por consequência, na confiança dos parceiros, dos mercados, da comunidade, do entorno, dos agentes públicos e, por fim, os riscos financeiros. Veja, uma empresa, né, que não tem ali institucionalizado as melhores práticas ambientais, no caso em particular, pode ter dificuldade de acesso a crédito, né, restrição a crédito, desinteresse de investidores, perda de valor, prejuízo, e isso tudo volta na minha primeira consideração. O ESG é onde está hoje o dinheiro, né, o recurso financeiro fala com esse tema. Né? O recurso, cada vez mais escasso, naturalmente se torna mais qualitativa, né? O qualitativo investimento, a aplicação desse recurso, por consequência, empresas que adotam esses critérios, né, no seu DNA, e aí eu faço questão de reforçar que isso é uma questão de cultura. Não é fazer um documento e falar, eu tenho ESG. Não, veja. A Bianca falou, a legislação é de 80, pelo menos, né, ambiental aí, mais robusta, desde a Política Nacional de Meio Ambiente, 81. Então, você tem uma questão de cultura de compliance, de conformidade, de seguir a regra, de melhorar, de aperfeiçoar. E eu acho que esse é o espírito principal dentro do ESG e que, naturalmente, isso conversa com todas as agendas e todos os temas e todos os departamentos da companhia. Essas são algumas considerações aqui para começar o nosso bate-papo. Mais uma vez, agradecendo ao convite e registrando aqui a satisfação de estar com vocês nessa mesa. Muito obrigado, Fabrício. Vou pegar até, então, um pouco dessa sua fala para perguntar ao Roberto. Bom dia, Roberto, mais uma vez. Essa é a diferença, temos dinheiro agora associado ao ESG, e como fazer com que o ESG seja realmente uma questão cultural na empresa, não seja só um departamento ou só algo para mostrar para os meus investidores ou para os stakeholders, eu tenho ESG, eu tenho aqui uma divisão, eu tenho um diretor responsável. Como que se faz que o ESG seja uma prática das empresas e das companhias? Bom dia. Bom dia, Henrique. Agradecer também aí ao Instituto Não Aceito Corrupção, na figura do Marcos Panza e do Roberto, o convite, feliz de estar aqui com vocês, né? Henrique, essa conversa, essa sua pergunta sobre o que fazer com o dinheiro, tem um pouco a ver com história, que inclusive a Bianca e o Fabrício abordaram um pouco, né? Eu acho que as empresas que estão agora querendo aculturar isso, como bem colocou o Fabrício, tem que olhar quem já fez isso. Temos excelentes casos
de pessoas que já fizeram, seja do S, seja do A, seja do E, seja do E, do G, tem isso, né? Então, olhar lá atrás, a gente tem práticas empresariais, boas práticas empresariais, independente da legislação, desde os anos 60 para cá, seja na questão ambiental, seja na questão social, e seja no fluxo de transparência, prestação de contas, que tem a ver com a questão da governança, né? A gente teve associações de empresários montadas nos anos 70 para discutir essa temática, né? Então, acho que é importante estudar essa história do que elas fizeram, como é que elas desenvolveram, né? E foi importante essa questão que o Fabrício trouxe do mercado financeiro, que você perguntou, né, como entrou, porque o próprio ESG não nasceu em janeiro de 2020 com o Fórum Econômico de Davos e com a carta da BlackRock. Ele nasceu, esse conceito estruturado, no final de 2004. Ou seja, já se passaram 16 anos, né? Então, foi constituído. E como também a Bianca e o Fabrício colocaram, já existia práticas antes, né? Muita gente fala assim, você perguntou no financeiro, e o econômico? Gente, a governança econômica, financeira, contábil, parte do pressuposto lá em 2004 de que as empresas já tinham um amadurecimento econômico, financeiro, contábil. Por isso que não tem o medo econômico, né? Mas ele está dentro. Quem leu todo o documento percebe que o econômico está dentro do conceito. A letra não precisa estar, porque ele já parte do pressuposto de que temos essa questão econômico, financeiro, contábil dentro da organização, né? Então, é por isso que está o ESG. E muito importante, nós tivemos, se você for ver, um grande avanço de governança, né, econômico, financeira, contábil, acionista. A gente tem que lembrar, parece que faz tanto tempo, né, Henrique, você no Jornal Valor Econômico, o acionista minoritário no Brasil, até pouco tempo atrás, tinha uma piada que chamava ele de minoritário, né? Não faz muito tempo isso. Então, a gente precisava evoluir essa governança e hoje se pede que essa mesma governança seja também na questão social e ambiental das organizações. Será que a gente esquece como é que era a fusão nesse Brasil? Você fazia uma fusão, passava 3 meses, os dados contábeis, financeiros, econômicos estavam consolidados. E os dados socioambientais? Pareciam parto de uma novela mexicana. 420 capítulos. Para você ter a consolidação de informações socioambientais. Isso mostra a relevância e a importância que se dá ao tema. Aí a desculpa vem, mas Roberto, no econômico, financeiro, contábil, tem uma legislação que me obriga. Então você só faz o que te obriga? O que não te obriga, você não faz? Já pensou se eu educar minha filha assim, que mundo nós vamos ter? Que sustentabilidade nós vamos ter? Tem que educar pela consciência. As empresas têm que fazer pela consciência, né? Você perguntou, Henrique, de ter um diretor, né? O que adianta ter um diretor? Vou te dizer mais ainda, Henrique, tem empresa que tem um comitê de governança, tem comitê de sustentabilidade e tem comitê ESG. Eu acho que essa empresa não entendeu patavina nenhuma, né? Porque se tem um comitê de governança e o ESG tem governança. Então é muito importante, antes de sair fazendo o que acha que sabe o que está fazendo, refletir, internalizar isso, estudar as empresas que fazem e... Outra coisa importante, não adianta só ter um compliance eficiente. É importante auditar se esse compliance funciona de forma clara. Eu estava conversando com a Bianca um pouco antes sobre isso, o crescimento da auditoria do compliance. Desculpa se eu me estendi um pouco, Henrique. Não, foi excelente. Eu queria falar bastante de auditar, mas eu queria da auditoria, né? Mas eu queria, antes, só para encerrar um pouco essa questão do dinheiro, a gente viu alguns movimentos interessantes nos últimos dias. A diretora-gerente do FMI, a Kristalina Georgieva, disse numa palestra esse fim de semana, de forma bem humorada, e tem 2 maneiras de o mundo conseguir atingir as metas do milênio, né, para redução da emissão de gases de mudança climática. A primeira seria a realista e a fantástica. A realista seria extraterrestres descerem e fazerem tudo para a gente, e a fantástica seria nós realmente mudarmos as empresas, as organizações, a sociedade e fazer esse movimento. Jogando um pouco de pimenta a isso também, ou seja, tudo bem que o cenário hoje é um pouco melhor, começa a ter dinheiro, mas é realista, é possível, é num volume suficiente, né, para que essas transformações de fato ocorram. A gente vê, por exemplo, ontem, umas 40 entidades ambientais soltaram uma carta para os grandes bancos do país, para os bancos mundiais, para que eles não financiem determinado projeto. No caso, o projeto da Ferrogrão, considerar que é um projeto que vai ter um impacto ambiental muito grande, que há outras alternativas em áreas já degradadas, que teriam uma redução forte do impacto na região, ou seja,
Da mesma forma que a gente vê na corrupção, que seguir o dinheiro é sempre uma boa estratégia, né, para você apurar culpados, o dinheiro, o caminho do dinheiro é realmente o instrumento aí para a gente conseguir fazer a transformação na velocidade e no grau que a gente precisa. Queria deixar aberto aí quem gostaria da palavra, por favor. Eu vou começar da parte financeira aí, para depois a Bianca ou o Fabrício complementarem. O fluxo do dinheiro sempre é fundamental. Rastreabilidade é fundamental. Você tem que saber quem tomou a decisão, quando tomou, por que tomou e aonde foi. Né? Isso aí que eu estou falando é o que o compliance faz nas organizações, ou pelo menos deveria fazer. Né? Eu não posso só escrever princípios e normas, eu tenho que executar esses princípios e normas. Né? Então, o meio empresarial brasileiro, ele está desenvolvendo muito, principalmente nas questões ambientais, ele está caminhando, até porque, Henrique, a gente conversou um pouquinho, né? Existe uma imagem no país, sem entrar aqui em nenhuma questão ideológica, existe uma imagem negativa do país do ponto de vista ambiental. Uma imagem que durante muito tempo foi construída para ser positiva. Nós estamos com uma imagem negativa circunstancial, né? Então, as empresas, elas têm que ir além disso para mostrar que estão praticando boas práticas, literalmente isso, parece redundância, mas praticando boas práticas no que tange a sua gestão ambiental. Né? Então, o recurso financeiro está aí, as organizações têm, e elas não vão fazer isso porque são boazinhas, matérias calculadas, vão fazer isso para mitigar riscos, como bem colocou o Fabrício, né? E procurar oportunidades. Né? As empresas estão enxergando que agir desta forma é uma oportunidade, né? Em todos os sentidos, inclusive nos bancos. Você estava falando agora dos bancos, né? Eu tive a honra de fazer parte do primeiro fundo de investimento ESG. Na época não se usava esse termo, mas era governança e sustentabilidade. Hoje podemos dizer ESG, que foi o Fundo Ethical, que nasceu em 2001. Foi o primeiro fundo de investimento de renda variável do país, utilizando esse critério, né? E é isso, o banco tinha, o Fábio Barbosa tinha essa concepção, inclusive o que falou de cessão de recursos, né? Que tinha que fazer isso. O banco inteiro tinha que incorporar esse conceito. Aí você vai perguntar, mas por que o banco inteiro tinha que incorporar esse conceito? Porque ele acreditava que isso era a melhor forma do banco crescer, se desenvolver e ganhar dinheiro, né? A tendência do futuro. O ser humano, como bem, não sei se foi a Bianca ou o Fabrício falou, o ser humano, ele hoje leva isso em consideração, né? No passado era só preço. Depois passou a ser preço e qualidade, custo-benefício. Hoje ele quer saber de onde vem esse produto, como ele é fabricado, né? Dependendo, essa matéria-prima veio de onde, dependendo da região que vier, eu não quero comprar esse produto. Essa postura que era insignificante há 20 anos atrás, o percentual dessa postura vem crescendo. Então, recurso financeiro, sim, tem. Se você pegar o volume de fundos de investimentos, de private equity, de venture capital, com olhar ESG, cresce. Então, o recurso financeiro está à disposição das organizações para desenvolver isso. Não, e lembrando, como você mesmo falou, Fabrício, né? Você não tem mais recursos. Os bancos hoje, eles estão olhando na ótica do risco. E a planilha de risco dos bancos em relação a essa questão cresceu muito. Que banco olhava numa indústria a questão ambiental? Vamos ser sinceros, há 30 anos atrás. Hoje é risco, porque sabe que tem multas, sabe que pode perder clientes. Então, existe uma questão negocial, inclusive presente, que faz com que os bancos tomem posturas nisso. O que movimenta as ONGs é que, às vezes, Henrique, o banco não tem o conhecimento do que acontece. É muito importante isso que você falou. Nós temos que sempre ter a sociedade civil organizada para dar alertas, porque nem todo mundo consegue saber tudo. A maioria das coisas nós não sabemos e que não sabemos. Esse é o pior. Nós não sabemos que não sabemos. Então, alguém tem que mostrar para a gente. Acho que eu vou embalar aqui na fala do Roberto, também na ideia de complementar. Eu sou do mundo dos otimistas, aí eu gostei, essa questão do realista e fantástico é ótima, né? E acho que a gente tem que acreditar que o mundo mudou, mas não de uma forma ingênua, né? Eu acho que as gerações que as mais novas têm de fato esse outro olhar, essa preocupação maior com investimentos, com as questões das origens dos produtos, cadeias de fornecimento. Então, e aí eu acho que soma-se, Henrique, a questão financeira, né? Então, assim, são camadas aí de
oportunidades realmente mais intensas agora de uma mudança. A gente quer acreditar mesmo nisso, que as empresas as que já estão bem posicionadas, ótimos, vão fazer além da legislação, né? Mas as que não estão tanto, têm essa... mais do que dever, né? Agora é uma questão de sobrevivência. Eu gosto muito de ouvir essas análises onde os analistas mencionam, é uma questão de reputação, de sobrevivência dela no mercado, e aí o Fabrício, né, bem ponderou a questão do dinheiro que vem, o dinheiro vem mais caro ou não vem, e a gente tem aí todas essas regras permitindo ou não que as empresas continuem a existir. Então, eu acredito realmente que a gente tem uma grande chance. Questões de redução de emissão é muito sério mesmo e muito difícil, e é somente com um esforço muito grande e genuíno que eu acho que a gente consegue. Então, assim, a análise não é de todo... no fundo, é piada, mas no fundo é triste, porque é exatamente isso, assim, a gente precisa de uma união maior para que isso aconteça. Então, a gente quer acreditar que caminharemos, e confiança muito na iniciativa privada aqui no Brasil, né? A iniciativa, vamos falar do Brasil que dá certo, e que as empresas daqui estão realmente se esforçando, além do que já se esforçavam pelo posicionamento do país, mas... temos aí uma grande estrada ainda. Falam que é uma jornada, não é? Que ESG é uma jornada, e é de fato isso, é para sempre, e uma jornada que a gente espera aí que nunca mais, né, desvie da rota, mas é o que eu imagino aqui, o que eu considero. E eu vou aqui, se me permitir só, Henrique, é só uma nota complementar aqui. Eu acho que foi muito bem abordado. Hoje o papel dos bancos, tanto os bancos privados como no próprio BNDES, o trabalho que essas instituições financeiras fizeram nos últimos anos de análise criteriosa para financiamento, critérios ambientais, às vezes mais rigorosos que os próprios órgãos ambientais. Às vezes você tinha time dentro das companhias para preparar reporte, né, e relatório para o BNDES, para bancos privados, em razão de critérios e políticas socioambientais, alinhado às melhores práticas internacionais. Então, isso também, nos últimos anos, veio dando o tom, né, do recurso, né, subindo a régua. Veja, você quer, é assim, você quer, então, esse parâmetro. Não está previsto um programa? Desenvolva. Esse cuidado, vamos fazer. Então, acho que o papel dos bancos, e aí, trazendo um pouco a origem do que o Roberto colocou, né, do próprio Fábio, na época do Real, que fez um belíssimo trabalho, e nunca ficou tão evidenciada a agenda de sustentabilidade, na minha opinião, numa instituição financeira, como a origem do próprio Fábio na época do Real, né? Desde dos cheques, das políticas, carbono, incrível. E isso, faz 20 anos. Então, você vê que eu acho que tivemos melhoras, e concluo com o papel da sociedade civil, também que o Roberto trouxe, o papel do controle social, do engajamento da sociedade civil. Eu, particularmente, nas minhas aulas, eu costumo provocar os alunos, que eu vejo uma passividade do brasileiro, uma militância muito grande em rede social, mas não participa de audiência pública, não se engaja, não discute, tangencia os temas, e aí entra num princípio que é fundamental da área ambiental, que é o princípio da participação. Eu, particularmente, provoco para que se apropriem dos temas. Nos Estados Unidos é muito comum a questão de conselho de bairro, né, a governança da quadra, tem um envolvimento muito grande com o interesse público, né, com o interesse da sociedade, com aquele espaço que você convive. E aqui eu sinto um pouco, talvez o brasileiro um pouco distante. Nós temos uma clareza muito grande do que é privado, da propriedade privada, e um distanciamento do que é público, que o público é nosso, né? Então, na minha opinião, hoje a gente tem uma visão de que o público, como o titular é o público, não é de ninguém. E a gente vê uma depredação, uma degradação dos patrimônios públicos, né, usuais. Aí eu falo da área ambiental, puxando para o urbanístico, né, lamentável, né, as áreas públicas, parques, áreas verdes, na maioria das vezes, se não tem um cuidado muito grande,
a depredação, porque, veja, está tratando-se de bem público, o cidadão não consegue se apropriar. Então, acho que tem um processo de aculturamento e nós vamos melhorando. Eu acho que, sem dúvida alguma, eu sou otimista também, como vocês aqui, acho que nós estamos melhorando, estamos aperfeiçoando, mas o papel do controle social também é relevante dentro dessa temática. E pegando um pouco esse gancho, Fabrício, a questão do controle social, a gente pensa muito da sociedade civil organizada, das ONGs, enfim, mas e a empresa como um fator de pressão também? Ou seja, a gente vê essa questão da cadeia, né, até por alguns problemas hoje até de fiscalização, a gente tem boas leis em geral, mas a gente tem um problema sério de fiscalização atual em questões ambientais. A gente vê as empresas, as grandes empresas, as empresas listadas, as empresas mais próximas dos consumidores, as empresas que exportam, sendo muito pressionadas. Cabe a elas realmente pressionar a sua cadeia? Isso é viável, é factível ou não? No mundo real, se eu fizer isso com a minha cadeia de fornecedores, eu vou estar realmente fazendo minha parte, meu papel, mas vou acabar assumindo valores mais altos, mais caros. O meu concorrente que não faz isso vai conseguir comprar mais barato, vai ganhar mercado com preço. Como você equaciona essa questão? Eu vou dar só um pitaco aqui para passar para eles. Veja, para mim, acho que é mandatório, né? A empresa tem que qualificar os seus fornecedores. Ela tem que trabalhar a sua cadeia de fornecimento. É inexorável hoje, isso está associado à sua atividade. Então, se você não olhar, vide os N casos recorrentes, né, de rastreabilidade com uma certa deficiência, ineficiência ou alguma não conformidade na cadeia como um todo. Então, hoje, quando se contrata melhor. Se contratar melhor não significa pagar mais caro, né? Eu acho que tem uma questão que os próprios fornecedores, prestadores de serviço, está todo mundo olhando isso como uma questão de sobrevivência do negócio. Então, eu como num escritório, eu não posso falar, veja, eu tenho um programa de compliance, eu tenho um programa de diversidade. Veja, isso é pressuposto do meu negócio se eu quiser manter a minha atividade empresarial. Porque, senão, o contratante, ele está olhando, veja, os seus critérios, porque o contratado reflete a sua postura, né? Você pega uma empresa com N requisitos e contrata uma empresa que não tem programa, não tem compliance, não tem certificação, não está habilitada, não funciona. Então, eu acho que é um papel. E tem o desafio, que você muito bem colocou, talvez da dosagem para o mercado, o preço. Como isso reflete no preço, sem que essas exigências, vamos dizer, mandatórias para fins de moralização do mercado, não importe numa restrição de acesso. Enquanto, em razão da ausência de fiscalização e controle, quem está num mercado alternativo, né, não conforme, tem uma competitividade maior, tem um preço mais competitivo, e o meu produto com N requisitos e cumprindo toda a cadeia, tem uma competitividade um pouco comprometida. Então, acho que esse ponto, e isso força, na minha opinião, a isonomia, que é a isonomia do controle da fiscalização, Henrique. Não adianta fiscalizar só os grandes ou fiscalizar só essa cadeia econômica. Tem que fiscalizar o todo. Mas não tem braço, Fabrício. Hoje a tecnologia está aí. Hoje não se fala outra coisa e não que seja TI. Então, é tecnologia para isso, nós estamos falando e aqui só um parênteses para passar, a Bianca me provocou também logo no começo, antes, nós estamos num país de 220 milhões de habitantes, que hoje fala Smart City, cidades inteligentes, economia circular, estamos aqui falando de compliance ambiental, e um país em que 40% dos brasileiros convivem com lixões, que são buracos, valas, em que são lançados todos os tipos de material sem nenhum controle, contaminando solo, água. Não tem match isso, na minha opinião, não conversa. Esse diálogo está faltando aqui, a gente subir o nível aqui do diálogo, né, das políticas públicas. Perfeito. Antes de passar a palavra à Bianca, eu queria perguntar um pouco isso também, Bianca. As cobranças aos consumidores, a sua cadeia, né, ou seja, uma empresa, quando faz isso, ela extrapola até os limites da lei, ou seja, ela consegue ser, às vezes, mais efetiva, mais dura, mais rigorosa do que as leis. Isso já é uma prática, isso pode gerar problemas. Como é que você avalia essa tentativa das grandes empresas tentarem regulamentar todos os seus fornecedores, toda a sua cadeia? Obrigada, Henrique. Então, vamos de novo nesse bate-bola de um completar o outro aqui, né? Eu diria para você que, assim,
a questão da cadeia produtiva, na minha avaliação, é como se fosse assim, a lição de casa 2, né? Então, primeiro a gente tem que fazer a lição de casa interna. E aí o Roberto pode completar aqui, né, Roberto? Então, primeiro olhar para dentro de casa e ter consistência naquilo que você, de fato, exerce dentro da sua empresa com os seus empregados, colaboradores, proteção ambiental, respeito à legislação. Resolvido dentro de casa? Ótimo. Então, vamos para a fase 2, que mostra uma maturidade das empresas, e eu tenho que dizer para você, como assessora empresas há muitos anos, que várias estão já nesse passo 2, e algumas já até no passo 3 que a gente vai falar. Então, passo 2, vamos olhar a cadeia produtiva, exatamente nessa questão, a gente falou muito aí de auditoria, né? Então, auditar a cadeia produtiva é um desafio enorme, muito grande, então a gente tem que reconhecer aqui como profissionais da área que não é fácil, mas é possível, e a gente vê que as empresas estão conseguindo fazer isso. O terceiro passo, e que seria, já olhei minha cadeia produtiva, já estou com a minha casa em ordem, deixa eu olhar o meu entorno, né? E aí, entorno também, comunidade em que eu me insiro, essa influência toda que as empresas podem ter. E eu diria que o 3 é ir além da legislação, e a gente vê empresas que já estão indo além, fazendo programas voluntários. Acho que o mote aqui do nosso evento, né, é investimentos de impacto. Então, assim, a gente vê que existe, então a gente tem um Brasil realmente muito díspare, né, desde empresas que ainda não estão com a lição de casa 1 feita, e as empresas que já estão ali no passo 3, já muito além da legislação. Então, assim, o que a gente precisaria é ter um maior incremento disso. Acho que nesse aspecto, queria jogar a bola para o Roberto, para ele ajudar na parte da governança, mas sim, assim, é possível, e a gente vê que é uma realidade brasileira em muitas empresas. Então, também acho que a gente tem que olhar o lado bom aqui, lado meio cheio do copo, mas tem um trabalho enorme ainda por fazer, né? Roberto, eu vou te devolver. Opa, então, vamos lá. Eu gosto desse complemento porque é bom estar entre pessoas que acreditam num país melhor e acreditam que as organizações podem fazer algo melhor, né? Podem melhorar a situação. Eu não tenho dúvida disso que colocou o Fabrício e a Bianca, da questão da cadeia produtiva. A Bianca trouxe uma questão muito importante dentro de casa, e aí eu lembrei de uma coisa, eu não sei falar nome de empresa, mas uma grande empresa colocou políticas para os seus fornecedores de práticas que ele tinha que ter. Aí os fornecedores chegaram e falaram assim, mas isso aqui que você está pedindo, você não faz. Né? Aí mudou a política, a empresa mudou a política, porque como é que eu vou exigir que você faça algo se eu não faço, né? É o compliance, né? Então, você tem que fazer dentro de casa, né? Eu vou pedir para minha filha não comer vendo televisão e ela me vê comendo vendo televisão. Não tem coerência, não pode, né? Então, isso é um fato real, concreto que ocorreu. Em relação a essa questão da cadeia, até o Fabrício estava falando da questão financeira, tá? E foi boa a provocação do Henrique. Eu lembro de uma cadeia de varejo que 3 grandes empresas varejistas de vestuário recusaram o fornecedor porque ele tinha um problema com a tinta que poluía a questão, não sei se era rio, mas era uma questão, não sei se era lençol freático, tá? Com questão de tinta do vestimento. 3. Aí vai uma empresa de varejo espanhola aqui no Brasil e contrata os caras sabendo do que já tinha essas 3. O compliance da empresa falou, tem problema aqui, já teve, eles contaram. O que aconteceu? Deu meleca, para não falar outra palavra, começa com M, né? Deu meleca, lógico que deu. Deu multa para a empresa saiu negativamente na mídia, risco reputacional que bem colocou o Fabrício. Então, assim, por que ela fez isso? Porque tinha um custo mais barato na compra daquele fornecedor. Saiu mais caro. Aquela famosa frase, o barato sai caro, vale para isso. Outra coisa importante que a gente está falando aqui do compliance ambiental, compliance como um todo, as empresas, como o Henrique falou das SAs aí, das abertas, têm que prestar muita atenção nas atas do Conselho de Administração. Porque a gente teve decisões aí
tomadas em conselho de administração envolvendo barragens que as atas foram utilizadas. Então tem que saber muito bem, baseado em quê, muito bem subsidiado, muito bem informado para tomar uma decisão que vai impactar a empresa e a cadeia, vai impactar os seus fornecedores, né? Então foi muito bem colocado essa questão. Eu quis trazer aqui exemplo que é real, que é prático, que baliza tudo que o Bianca e o Fabrício colocou. Adorei esse negócio da complementariedade, viu? Ficou muito bom mesmo. Perfeito. Voltando agora, um outro ponto que eu queria abordar, a questão da auditagem, né? Auditar a conformidade, porque isso parece que é, assim, é um trabalho hercúleo você tentar fazer uma empresa seguir a conformidade, estar com os valores ESG arraigados, aculturados. Como é que você depois mantém essa questão ativa, ou seja, como auditar isso, como fazer com que isso não se perca, como você consegue manter o ESG vivo dentro das companhias? Qual que é o desafio, segunda etapa, ou seja, depois que você arrumou a casa, manter a casa em ordem? Henrique, eu vou começar aqui, depois passo a palavra para o Fabrício, aí para a Bianca. É o G, gente. Eu estou vendo o glue da nossa sigla aqui é o G. É isso que eu ia falar. Até, Bianca, começa, depois eu falo. Não, por favor, Roberto. Tá, não, eu gosto da Bianca porque a Bianca ela valoriza o G, que eu não preciso nem falar, porque ela e o Fabrício sabem, porque eles vivem isso também na realidade, né? O mundo jurídico entende que o quanto a governança for melhor, contribui para o avanço, inclusive, das práticas, e contribui para uma melhor atuação jurídica, né? Menos defensivo e mais preventivo, né, na questão. Então, a governança é fundamental para esse processo todo, tem que ter isso muito bem estruturado para se tornar uma rotina. É importante você falar assim, como é que vai ficar? Tem que entrar na rotina, né? Mesmo essa geração Z que está vindo aí, né? Que agora é Z, depois do milênio, tá, né? É a geração que chega para o chefe e fala assim, ó, já são 5 horas, estou indo embora, né? Mudou, o Brasil agora eu falo que europeizou, né? Ficou europeu e americano, né? Com essa nova geração que vem, que se a gente parar para pensar, tem mais qualidade de vida em agir dessa forma, né? Então é isso, você tem que transformar a rotina, as pessoas sabem que elas têm que fazer isso. Se você for ver, quando tinha aquela prática de relato uma vez por ano, e aí falando da auditoria da informação, que é a auditoria da prática, né? Era um inferno isso. Uma vez por ano eu tenho que separar a informação ambiental que vai para o relatório GRI, né? Que vai para o relatório de sustentabilidade. Putz, uma vez por ano. Então, muitas vezes a informação não era fidedigna, aí vem o compliance. Então, ou seja, eu tenho que criar um hábito disso se tornar comum. Vamos fazer trimestral, vamos fazer mensal. Opa, eu já sei que eu tenho que fazer esse processo. Se eu faço esse processo é porque eu tenho prática. Porque se eu não pratico, eu não tenho processo, né? Como é que eu vou fazer processo de verificação, de compliance, de atendimento de normas e regras, se não é uma prática corriqueira dentro da empresa? E corriqueira sem nenhum demérito, muito pelo contrário. Corriqueira porque ela é comum, porque ela acontece, porque a empresa tem um discurso e o pratica, né? Então, é isso que é fundamental. Aí você fala, como? Bem, vou dar uma sugestão, tá, Henrique, se me permite rapidamente. Você tem que ter um comitê dentro do conselho de administração, para as empresas que têm conselho, tá, que elabora estrategicamente o que vai se fazer nessa área. Depois, você tem que ter uma comissão interdisciplinar, porque não é uma área que vai fazer isso. Isso tem que permear todas as áreas da empresa. A boa prática ambiental e social, que seja, tem que ser toda a empresa. O que eu estou falando é governança, tá, que a Bianca está falando. Você tem que ter uma comissão interdisciplinar, validada pelo CEO e pelos diretores, que vai pôr a prática disso em cada uma das áreas. E outra coisa, definir metas. Definir metas que impactem, inclusive, nas empresas que têm remuneração variável, que impactam na remuneração variável dos executivos. Metas sociais, metas ambientais. Isso é prática, entendeu? Porque se o cara não atingir a meta, não vai. Infelizmente, o órgão mais sensível do ser humano, por mais avanço que o Fabrício trouxe, ainda é o bolso, ainda não é o coração nem o cérebro. Um dia será, né? É o bolso ainda. Então, isso aí é que a gente tem que desenvolver, né? A gente fala da geração Z que está entrando, mas nós temos geração X no comando das empresas ainda, né? Então, você tem que desenvolver isso. Então, você queria, assim, como fazer isso? Eu falo para as empresas SA, comitê dentro do conselho, comissão interdisciplinar, desenvolvimento de metas, acompanhamento e impacto na remuneração. É uma sugestão que eu dou na sua provocação, excelente por sinal.
Bianca, pode continuar, por favor, porque aí a gente passa para o Fabrício, né? Vamos lá, então, só complementando na questão das auditorias, Henrique, realmente tem um aspecto muito interessante. Se a gente for olhar, e aí Roberto e Fabrício vão concordar comigo, 20 anos atrás, a gente fazia uma auditoria ambiental muito focada em cumprimento da legislação. Ninguém ia muito além disso, né? Ao longo dos anos, isso foi mudando para realmente, de fato, verificar essa questão de cultura, de práticas efetivas. Eu costumo dizer que todas as empresas têm problemas, a questão é como você lida com eles, né? E a questão da governança entra aí. Então, assim, como eu reagi àquela situação que ocorreu, ou poderia ter evitado. E o que a gente vê mais recentemente agora é uma auditoria de compliance mesmo, onde a gente identifica até questões no seguinte nível de detalhe: como foi o processo de licenciamento ambiental, houve ali como foi a questão dos estudos, datas de emissão das licenças, audiências públicas, até procurando também uma eventual questão de corrupção. Afinal, a gente está aqui dentro do Instituto Não Aceito Corrupção, então a gente vê que o olhar dos que a gente chama, né, dos M&As, das fusões, aquisições, agora para você participar de um M&A, você olha inclusive isso, né, questões reputacionais, mas de um compliance profundo até na parte ambiental, nesse grau. Então, acho que o comentário do Roberto é muito interessante, né, do relatório anual de sustentabilidade. Não, é a prática do dia a dia da empresa e como ela está estruturada para evitar ou para resolver os problemas que virão. Então, eu acredito realmente que essa é uma mudança que a gente vê acontecer claramente dentro do mercado. E até para finalizar, a gente assiste empresas no escritório, por exemplo, que já estão indo num grau de se questionar: tem os seguros, apólices de seguro ambiental, mas se houver um acidente, ela é suficiente? Será que não é melhor eu provisionar valores para uma eventual situação assim? E se acontecesse um acidente, quais seriam os impactos aqui no meu entorno, além do meio ambiente? E os acidentes, infelizmente, que aconteceram, subiram a régua nisso também, né? O que acontece no meu entorno, não é só a parte ambiental, mas a parte de vidas humanas, saúde humana. Então, acho que a gente tem aí um bom avanço nisso. Se daria para a gente comemorar, acho que essa parte é uma delas. E aí vou devolver aqui para o Fabrício, para você fechar aqui o Eu só queria provocar uma coisa para o Fabrício, antes de você responder. É que, voltando a essa questão, né? Você colocou primeiro que a grande diferença agora é que agora há mais dinheiro, o mundo financeiro está ligado a essa questão, mas como auditar isso? Ou seja, como se a gente... E voltando até ao tema do que a Bianca falou agora, né? Ou seja, se a gente tem mais dinheiro direcionado, focado, ligado a questões ESG, como eu consigo garantir de que não há corrupção envolvendo essas questões? E corrupção no sentido amplo, não digo só de pagar uma propina para conseguir uma licença ambiental, mas talvez isso, uma corrupção, digamos, de eu eventualmente apresentar um certificado meio fake para um banco para ele liberar o recurso, entendeu? Como é que a gente consegue evitar a corrupção de forma ampla em toda essa cadeia? Eu acho que aí, Henrique, aí volta no posicionamento da empresa, na cultura da empresa, de se autogerenciar, de controles, de mecanismos de controle interno, auditoria interna, a própria governança, como foi colocada pelo Roberto. Eu acho que não precisa de um terceiro para validar, entendeu? Para certificar e auditar. Eu acho que cabe às empresas revisitarem e manterem os seus programas devidamente atualizados, com uma certa rotina, com uma sistemática. Veja, se é de 3, 6 meses, 1 ano, mas tenha uma dinâmica para isso. Não é algo estático, né? A atividade econômica ela é dinâmica, então esses temas permeiam o dia a dia da empresa, os sociais, ambientais e de governança, e, por consequência, enseja um controle por parte das companhias. Eu tenho dúvida do papel da certificação nesse caso. Eu acho que são temas bem complexos e completos, né? Quando você olha só o social,
o social, né? Você tem N temas que permeiam o social, N temas que permeiam o ambiental e N temas que permeiam a governança. Então, se discute hoje isso, né? Até para evitar a banalização do conceito, né? E para que seja institucionalizado de forma séria, quais são as boas práticas, o que funciona, qual que é o ideal, acho que na linha, inclusive, do que o Roberto colocou, quem já fez, né? Como fez, qual que é... Agora... E isso só se aperfeiçoa fazendo um trabalho interno. Inclusive, eu vou dar um exemplo aqui. O compliance ambiental, em que pese ele não ser mandatório, não ser obrigatório, algumas empresas estão elaborando. Mas e aí, Fabrício, eu estou elaborando a troco do quê? Né? E aí, na minha opinião, onde entra a regulação indutora, de fomentar ou de trazer contrapartidas para condutas mais ousadas ou mais contemporâneas. Como, por exemplo, se você tem um programa de compliance ambiental, o órgão ambiental, por exemplo, por consequência, deveria te conceder uma licença maior, com prazo maior. Né? Deveria dar um tratamento diferenciado na hora do licenciamento, talvez uma análise mais expedita, uma priorização. Então, acho que são ferramentas que podem ser adotadas, e veja, e essas ferramentas, a partir daí, você implementa, você fiscaliza, você controla, e naturalmente, inclusive nesse projeto de lei que trata do compliance ambiental, ele fala o programa ser levado em consideração no caso de penalidade, né? Se porventura for aplicar uma multa, se você tiver um programa, pode atenuar, mas se tiver efetividade o programa, e aí tem os requisitos de efetividade, não é o fato de ter o papel, é o fato de cumprir o que está lá. Então, tem treinamento, tem o código, tem equipe interna, tem o sistema de reporte, de autodenúncia. Então, tem um rol de requisitos para você associar a efetividade do programa. Tendo efetividade, e aí a efetividade entra no ponto que você colocou, né, de uma auditoria, de uma permanente vigilância desses programas, eu acho que a gente consegue aí, talvez, migrar para um aperfeiçoamento contínuo. Por hora, não estou convencido de uma certificação internacional ou mesmo nacional para esse tema. Eu acho que o que tem hoje é o recurso, está falando por si. Faça um bom trabalho. E aí entra de novo o papel das entidades de financiamento, das entidades financeiras, que fizeram muito bem com a agenda ambiental e acredito que hoje, com uma total competência, tem tratado do ambiental, do social e de governança. Só para concluir, por exemplo, eu coordeno um curso de MBA em ESG na Trevisan e na Exame. E N profissionais da área financeira. Porque é o pessoal que tá aplicando, que está no dia a dia, e outra, não tem, na minha opinião também, tá? Muito particular, não tem o profissional ESG. Por exemplo, eu e a Bianca aqui temos uma afinidade muito grande com a agenda E, com o ambiental. Veja, governança é outro bicho, né? Social é outro. Então, acho que tem que também trazer essas capacidades, né, de acordo com o nicho que atua. Perfeito. Uma provocação também, mudando um pouquinho de assunto, mas correlacionado, a gente vive na época da fake news, né? Tudo é relativo hoje em dia. Como é que as empresas comunicam? Elas estão perdendo um pouco essa guerra. Eu digo eu como consumidor. A gente consegue distinguir hoje, claramente, quem é uma empresa realmente pratica o ESG, outras empresas que só praticam greenwash, ou seja, como que é isso? As empresas estão falhando nessa comunicação da sua nova postura, desse novo posicionamento. Hoje, não há muita confusão do consumidor, inclusive um consumidor que talvez geração Z atue mais por questão de boicote, para marcas ruins, o reputacional é tão importante. Como que a comunicação integra essa questão toda? Vou deixar aberto para vocês. O Henrique, é importante até eu frisar uma coisa, porque eu citei o GRI como do relato, só que é importante que o GRI, desde que ele nasceu em 1997, que é uma iniciativa global de reportar, sempre ele defendeu que tinha que se ter uma prática durante o ano inteiro para fazer o reporte. Ele sempre defendeu isso, desde 97. O reporte era só um resultado final de um trabalho. Tanto é que o GRI considera os seus indicadores de gestão e não de reporte. Porque eu como citei o GRI para deixar claro, né, porque pode passar um conceito equivocado da ferramenta, né?
Agora, quanto à comunicação, a gente é muito criativo aqui, né? Todo mundo deve lembrar que o rolo de papel higiênico era 50 metros e passou para 30, e o preço continuou o mesmo. Todo mundo deve lembrar o escândalo que deu aqui, né? Porque as embalagens de sabão em pó diminuíram de tamanho e continuaram com o mesmo preço. Então, você está falando das fake news, e eu estou dando alguns exemplos, né, que não são, do meu ponto de vista, corretos, né, que existe. Em relação a tornar a informação pública, né, eu acho que a percepção das empresas que eu vivo, vou falar em cima disso, que eu tenho mais seriedade, que eu tenho mais conhecimento, elas têm uma preocupação muito grande de coerência nas condutas. Tá? Então, ou seja, eu não posso falar aquilo que eu não sou. Né? Tem algumas empresas que têm uma estratégia, aí você de comunicação pode falar muito melhor que eu se essa estratégia é certa ou não, que é o seguinte: Roberto, eu divulgo que eu sou referência ambiental para pressionar a gestão a ser, mesmo ainda não sendo. Eu já escutei isso de empresas. Eu acho isso meio arriscado, mas aí você que é o profissional da comunicação, não sou eu. Aí você que vai dar uma aula para nós aqui. Mas estou falando sério. Eu divulgo algo que eu não sou como instrumento de pressão para acelerar para que eu seja. Literalmente isso. Aí eu não tenho opinião formada, você pode me dizer. Porque eles dizem que eles não estão mentindo, porque é uma estratégia. Eles falam que é uma estratégia, tá? Para acelerar a execução. Em relação ao ESG, especificamente, e podemos dizer assim, a gente já falou de auditoria do compliance, eu acho que o compliance tem que ser um aliado no processo de comunicação da empresa. Aquilo que está em conformidade em todos os sentidos, independente de lei, porque você faz as normas internas acima da lei. Ótimo, isso eu comunico. Aquilo que eu ainda não estou em conformidade, mesmo que seja algo muito superior à lei, mas eu criei um procedimento interno, eu ainda não comunico. Eu não sei, eu acho que esse seria um princípio positivo, mas, Henrique, apesar de eu querer ouvir a Bianca, querer ouvir o Fabrício, eu queria ouvir você, viu? Eu também vou querer ouvir você. Agora, Henrique, você perguntou, agora você entra na roda aqui, porque eu vou dar uma opinião muito, muito rápida. É difícil reconhecer o greenwashing num primeiro momento, né? Então, de fato, assim, a gente acredita naquilo que vê e o tempo vai dizer. Então, e talvez, acho que hoje em dia o tempo ficou mais rápido, né, para a gente descobrir se é greenwashing ou não, mas confesso para você, assim, que eu acredito que o espaço para o greenwashing está terminando. Eu realmente gostaria que isso acontecesse, mas como profissional da comunicação, nos ajude. A gente também tem a linha do Roberto. Não divulgue aquilo que você não é, não só por questões ambientais, reputacionais, por conta de direito do consumidor, que o Roberto tangenciou aqui, né? Então, tem outros fatores ainda, e concorrenciais também, enfim, tem um monte. Mas nos ajuda, assim, você acha que isso, de fato, é uma realidade? Você falou da geração do boicote, eu acho que sim, verdade, mas, assim, no geral, né, como que isso, na mídia... Bom, eu outro dia recebi um relatório de sustentabilidade de uma companhia, não vou dizer o nome, uma grande companhia, que me chamou a atenção. Era quase 200 páginas impressas, pesado, mas eu falei, gente, isso não é sustentável, né? Ou seja, só o relatório. Toda parte um pouco disso, ou seja, que você também... E eu acho que, sinceramente, falta clareza, falta objetividade, e às vezes vocês mais confundem, as empresas em geral mais confundem que esclarecem. Eu acho que isso, né, se afã de mostrar que eu sou verde, que eu sou social, que eu sou sustentável, que eu tenho conformidade, muitas empresas, organizações acabam confundindo. Acho que a gente vive um problema em que, para a sociedade geral, para grande parte da sociedade, o ESG já é uma sigla que precisa ser digerida, né? A gente precisa explicar nos textos o que é ESG. Então, assim, acho que esse excesso de informação, ou excesso de detalhamento em alguns pontos, mais dificulta, mais confunde do que esclarece. Eu acho que essa é uma questão que a gente precisa trabalhar melhor, e a comunicação é isso que falta, eu acho. Na minha visão, o compliance tem que ser real, a ponto de chegar até a comunicação, para não receber um calhamaço de papel envolto num plástico para dizer que a empresa é sustentável. Acho que para mim isso não é sustentável.
Embalar para presente, né? Fabrício completa para a gente, mas, de fato, talvez, assim, o que eu penso só é a questão do posicionamento no mercado. Então, assim, se uma empresa tem toda essa postura de ser sustentável e depois se descobre problemas na cadeia de fornecimento, problema da própria gestão dela, ambiental, eu acho que o mercado por si só vai ser responsável aí por causar os danos reputacionais e tudo que vem com ele, mas devolvo aqui para o Fabrício também para a gente ouvir a opinião dele. Não, vejo, só faço coro. Eu acho que é a questão da comunicação, de como se posicionar, de como o mercado reage, dos cuidados na comunicação, né, do que você comunica. E aí, lembrando que tudo que nós falamos aqui da rastreabilidade, cadeia de fornecimento, né, todo esse cuidado para lastrear uma comunicação. Mas, por outro lado, eu também vejo que geralmente comunicação tem um apelo maior, né, do que outras frentes. Eu trabalho em algumas agendas, vejo a comunicação, às vezes ela prevalece em outros temas, mas isso é natural. Eu acho que é o cuidado de comunicar, a complexidade de olhar, né, toda essa abordagem ambiental, social e de governança. Eu acho que aqui nós pudemos trazer um pouco, né, da importância do compliance ambiental, da ferramenta, né, hoje, que está hoje objeto de um projeto de lei em âmbito federal, que está em discussão na Câmara dos Deputados, e por ser uma ferramenta que pode agregar e ajudar o controle melhor das entidades. Acho que na linha, inclusive, do que o Henrique colocou, né, de uma certificação, de uma auditoria, é uma ferramenta que vai ajudar a melhorar os controles ambientais, mitigando os riscos que a gente já abordou, riscos operacionais, financeiros, jurídicos, reputacionais e operacionais. Então, acho que fica a mensagem hoje do ESG, é algo que não tem, na minha opinião, é para frente, acho que a Bianca colocou isso também, né, é algo que começa, não tem mais volta, é orientador dos novos negócios, da nova economia, desse desenvolver atual, e com uma governança bem estabelecida, como o Roberto muito bem tratou também, né, do compliance, que vem aí nos últimos 5 anos, 8 anos, tendo uma abordagem bem completa, e hoje nós estamos no Instituto, né, não aceito corrupção. Então, acho que mais do que oportuno debate. De novo aqui também já agradecendo aqui, né, o Henrique, né, pela nossa mediação aqui e o Instituto. Deixo aí a palavra com vocês. E muito obrigado. Perfeito, gente. A gente, infelizmente, nosso tempo está se esgotando. Eu queria a última rodada das pessoas para as conclusões finais, com uma pergunta, com um questionamento, com uma provocação, que é sobre o futuro. A gente falou muito do que a gente está vivendo hoje. Queria ver como é que vocês veem o futuro. Qual o grande desafio de hoje até, digamos, 10 anos nessa agenda? Se pudesse citar um ponto e as conclusões finais para a gente poder caminhando para o encerramento. Vamos começar agora na ordem inversa. Roberto, começa contigo. Então tá bom, ordem alfabética ao contrário. Eu acho que é o seguinte, foi sensacional esse bate-papo aqui, essa conversa. Muito obrigado, Henrique, Bianca, Fabrício, foi uma troca sensacional. Agradecer ao Marcos Panza, ao Instituto Não Aceito Corrupção. O futuro é o caminho como o Fabrício, eu acho que é sem volta, eu acho que as coisas vão indo. Eu lembro de 2000, quando o Bush foi eleito, o pessoal falava, a agenda de sustentabilidade vai diminuir, porque todo mundo estava apostando no Al Gore. Não diminuiu. O movimento é maior do que os políticos, em qualquer natureza, em qualquer país, né? Então, eu concordo, Fabrício, esse movimento não para. E uma coisa importante, a empresa que ouviu tudo que se falou aqui, do compliance ambiental, praticar tudo que se falou aqui, não terá corrupção. Então, pratique tudo que nós falamos aqui, que são ferramentas fundamentais e essenciais para mitigar a possibilidade de ocorrência de corrupção. Então, por isso que é essencial esse fórum, porque o ESG, praticado em sua essência, em todos os sentidos, o compliance ambiental, em todos os sentidos, contribui fortemente para não se ter corrupção. Era essa a minha mensagem. Muito obrigado mais uma vez ao Instituto. Henrique, parabéns como moderador, e aquela pergunta de comunicação foi capciosa, hein? Mas eu gostei. Um abraço. A minha função aqui é jogar pimenta, não ficar um debate um pouco mais quente. Fabrício, suas considerações finais e como você está vendo os desafios para o futuro?
Bom, veja, Henrique, eu acho que tá posto, né, ESG, todo dia a gente, né, ouve, lê, trabalha com esse tema. Então, as minhas últimas considerações quem já não fez, faça. Quem está interessado, aperfeiçoe, estude a matéria. Isso não é para grande empresa, é pequeno, média, grande empresa. Então, acho que são vários pontos aí que também, lógico, naturalmente observadas as particularidades, o porte, o impacto e etc., mas é algo para toda e qualquer companhia que queira permanecer num mercado cada vez mais competitivo. Então, acho que são essas minhas considerações. Vou eu aqui, então, fechar também. Desculpa, vou agradecer novamente e especialmente a você, Henrique, obrigada por essa mediação, os meus colegas aqui, foi realmente um prazer. Acho que como mensagem final, você falou dos próximos 10 anos, né? O que a gente vê claramente hoje, né? Assim, até pelas questões prementes aí de mudanças climáticas, a gente de fato precisaria de uma transformação num nível e numa escala relevante, né? Então, assim, a gente quer e torce, né, e vamos trabalhar para isso nas nossas áreas, para que todas as organizações foquem na questão de sustentabilidade. Eu uma vez li um texto que falava justamente de making sustainability sustainable, né? Eu achei muito interessante, é de fato isso, e a gente vê que ao longo dos anos, né, as empresas que têm um ESG forte, e nesses momentos de crise isso fica mais evidente ainda, elas têm um risco menor, elas têm retornos maiores e elas são mais resilientes nos tempos de crise. Então, vamos acreditar aí e trabalhar para que isso, de fato, continue. Eu realmente estou otimista, como eu falei, de que a gente está indo para um caminho bom. Não nos desviemos, né? E zero corrupção. Acho que tá tudo junto no final, né? Assim, todos os assuntos têm uma interface muito grande. Obrigada a todos. Muito obrigado, Bianca, Fabrício, Roberto. Agradeço muito a oportunidade. E devolvo a palavra ao Marco Panza, por favor, agradecendo ele mais uma vez a oportunidade do evento. Bom, pessoal, excelente conversa, um papo sensacional. Acho que temos muito que aprender, muito que evoluir. Tá? A contribuição de vocês foi fantástica. Tá? Queria deixar as portas do Instituto Não Aceito Corrupção abertas para todos. Tá? Meu agradecimento especial. Henrique, muito obrigado pela condução, pela mediação. Você foi um verdadeiro camisa 10 aí do time, distribuindo o jogo. Bianca, muito obrigado pelo tempo, tá? Pela sua colaboração. Fabrício, também, obrigado, mestre Fabrício, aí, professor, aí, nos ajudando bastante, enriquecendo muito o painel. E Roberto, meu querido amigo, aí, obrigado pela sua contribuição, tá? E fica o convite para todos. A semana que vem daremos sequência e finalizamos esse ciclo de palestras, de webinars, tá? Na segunda e na quarta-feira. Convido a todos vocês, agradeço a todos que participaram aqui do evento, tá? Esse evento é feito para vocês, tá? É um evento, como eu disse anteriormente, muito democrático, aberto para todos. A função do Instituto Não Aceito Corrupção é essa, tá? Trazer o debate ao público, tá? Mostrar realmente o que temos de relevante, o que a sociedade precisa conhecer. Convido a todos para entrarem, seguirem o Instituto Não Aceito Corrupção nas suas redes sociais, no nosso site, nãoaceitocorrupção.org.br. Lá você pode acessar a nossa newsletter, assinar a nossa newsletter, é uma newsletter semanal que enriquece muito aí, mostra todas as atividades do Instituto, tudo voltado aí ao combate inteligente à corrupção. Gente, mais uma vez, muito obrigado, um excelente dia a todos, tá? E espero vocês, participantes aí, na próxima semana, para a gente encerrar com chave de ouro esse nosso evento sobre ISG. Um grande abraço a todos, saúde e sucesso.